Você quer mesmo ser militar? Assiste esse vídeo e depois você me responde, tá? Assiste aí. Pô, e aí, beleza? Tudo bem? Hoje é um vídeo muito especial. Videozinho para aqueles novos inscritos do meu canal que querem falar de militarismo, da marinha, de um monte de coisa. People, eu já tinha em mente fazer um vídeo parecido com esse, mas como eu recebi muitas perguntas e muitas dúvidas, e algumas eu vou responder aqui, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer que, né, muita gente... Daí eu quero ir pra marinha, quero fazer concurso pra marinha e tal, não sei o que lá, mas... assim, tem certeza que tu quer ser militar? Tu conhece, né? Toda profissão tem pós e contras, né? Tem o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida. No caso do militar, existem coisas muito específicas, né? Então, assim, eu preciso te contar algumas coisas, né? Pra que você entenda e veja se é isso que você quer pra sua vida. Porque eu acho que o que eu te contar aqui ou vai te estimular pra você continuar nesse sonho, ou vai fazer você desistir, né? E se tiver coisa aqui que não é compatível com aquilo que você quer, desiste, filho. Segue tua vida, segue outro rumo, tá? Agora, se você assistir tudo isso e ver que é isso que realmente você quer, que você não vai ter problema, com isso, simbora estudar, tá bom? Então, vamos começar a conversar sobre o assunto. Então, deixa eu deixar uma coisinha clara pra vocês. Talvez em algumas partes desse vídeo eu fale de coisas que sejam mais afetas à marinha, porque eu sou da marinha e tenho mais conhecimento. Mas no geral nós vamos falar de militar, tá? Das forças armadas, marinha, exército, aeronáutica. Pode ser que hora ou outra eu acabe focando mais nisso daqui, porque na marinha é assim, porque é a vivência que eu tenho, vocês sabem disso. Então, assim, vamos começar logo falando da Constituição Federal e o que diz a Constituição Federal a respeito das forças armadas. Qual é o papel das forças armadas? É de zelar pela defesa da pátria, da garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Esse é o papel das Forças Armadas do Brasil. Então, é isso que você tem que fazer, é isso que todos juntos vamos fazer. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função, a nossa missão principal. Para cumprir essa missão, a gente tem muitos desafios, né? Para que isso ocorra de maneira tranquila, como eu falo sempre, né? Para o Brasil ter alguma ordem, né? E ter algum progresso, né? As Forças Armadas estão trabalhando ali incansavelmente. Não é porque a gente não está em tempo de guerra, né? Tempo de guerra é o tiro comendo. A gente está em tempo de paz. Então, assim, não é porque a gente está em tempo de paz que a gente não está trabalhando. Muito pelo contrário, tá bom? A carreira militar tem milhares de oportunidades e desafios e a gente vai começar a falar deles, né? O que eu preciso te dizer é que não é um emprego como outro qualquer. Então, assim, você vai ter deveres e direitos que você não tem em outro emprego. Por quê? Porque tem uma característica muito específica ali no ser militar. Como eu falei, a gente tem que zelar, né, pela defesa da nossa pátria. Quando você é militar, a primeira coisa que você faz na sua formatura é um juramento. E ali você diz que se você tiver que sacrificar a sua vida em prol da nação, você vai fazer. Então, assim, qual o outro trabalho que faz você jurar que você vai dar a sua vida? Só os militares. Então, assim, você está pronto para jurar que você vai dar a sua vida? Porque é uma coisa que eu sempre falo, às vezes, quando eu dou aula pro pessoal, quando eu dava aula pro pessoal que estava entrando, eu falo, olha só, vocês são militares. Nós estamos aqui para ir para guerra, nós estamos aqui para defender o nosso país, a nossa nação. Nós estamos aqui para morrer pelo Brasil. É isso que você quer? Você tem que ter em mente isso. Porque hoje em dia as pessoas dizem, eu quero ser militar porque é um emprego estável, porque é legalzinho. Não, filho, não vem pra cá por isso. Vem pra cá sabendo que você vai jurar a tua vida em prol do seu país. E eu sempre falo isso também, falava pro pessoal quando eu tava dando aula. Deixa eu te explicar uma coisa. E você vai ouvir isso, se você entrar para as Forças Armadas, você vai ouvir isso. Né? Você vai fazer um concurso, de repente lá pra Força Aérea, você vai entrar lá pra Academia da Força Aérea, você vai ser aviador. Né? Você vai entrar pra Marinha como advogado, fazendo um concurso de advogado. Você vai fazer o concurso de sargento do exército lá da ESA. Você vai ser, eu não sei, técnico lá em logística. Não. Antes de qualquer coisa, você é militar. Eu fiz concurso para entrar na Marinha, como praça na profissão de informática e depois como oficial na profissão de informática. Daiane, você é analista de TI? Não, em primeiro lugar, eu sou militar. Minha segunda opção, minha especialidade é TI.
Então assim, eu vou trabalhar com TI, mas se eu tiver que trabalhar com outras coisas que não sejam de TI, eu vou trabalhar também, porque a primeira coisa que você tem que ter em mente, você vai ser militar. Você não vai ser médico, você não vai ser psicólogo, você também vai ser, você vai trabalhar na tua área, mas o teu primeiro trabalho é ser militar. Né? Um dos grandes atrativos que chamam as pessoas para serem militares é a questão da estabilidade. Né? Por quê? Porque é um emprego estável, né? Que você sabe que você não vai ser mandado embora, né? Entre aspas, no final eu falo isso. Então você vai conseguir ali ter uma estabilidade que dificilmente, que só cargos públicos te dão. Então isso geralmente atrai muita gente, a questão da estabilidade. Nas Forças Armadas você tem uma ascensão profissional garantida. Você tem um plano de carreira. Diferente de uma empresa privada que você vai de repente entrar ali como recepcionista, vai passar 30 anos, 35 anos, você vai morrer como recepcionista, nas Forças Armadas não. Você tem um plano de carreira e você vai subindo. Você vai subindo. E a cada passinho que você dá, você tem um aumento de salário. Então isso é uma coisa também que é uma grande... atrai as pessoas. A questão de ascensão profissional estar garantida. Nas Forças Armadas você vai ter a oportunidade de estar sempre se atualizando profissionalmente. Então assim, independente da tua área, né, as Forças Armadas estão sempre preocupadas, então tem muito curso de atualização dentro das instituições e fora das instituições. Em alguns casos, dependendo, você consegue fazer o curso até fora do país. Então assim, você tem essa oportunidade de estar sempre se atualizando profissionalmente aí na tua área. Você tem direito a 30 dias de férias, você vai receber a sua remuneração pelos seus 30 dias de férias anuais. Você tem direito a 13º, né? A gente tá falando de din-din, gente. Din-din de férias, din-din de 13º. Tá bom? Você tem direito a alimentação ao rancho, gente. O que seríamos de nós sem o maravilhoso rancho das Forças Armadas? Então se tu ficar lá no quartel, lá, 1, 2, 3 dias direto, você vai ter direito a café, almoço, janta, ceia, você não vai passar fome, tá bom? Você tem direito ao teu vestuário, você recebe, né? Ou você vai receber a farda, ou você vai receber o valor pra comprar o seu fardamento, fica lá tchutchuquinha, bonitinho, bonitinho. Você tem direito à pensão militar, então todo mês é descontado um valorzinho bom do teu salário para arcar com a pensão militar, né? Quando você entrar para as Forças Armadas, você vai fazer uma declaração de beneficiário inicial. Então, a partir do momento que aconteceu alguma coisa contigo, você entrou novinho, 22 anos, e aconteceu um acidente, você faleceu, então a pessoa que você declarou como seu beneficiário inicial vai ter direito à sua pensão, tá? Depois que você casa, seu cônjuge vai ter direito à sua pensão. Cuidado aí com quem tu vai casar, hein? Pra nego não te matar e ficar com a tua pensão. Sim. Você tem direito à assistência médica, então em todas as unidades tem um posto e todas as Forças Armadas têm os seus hospitais. Que assim, gente, pra coisa séria, sabe? São os hospitais mais confiáveis. Inclusive ontem nosso presidente passou mal e foi lá pro Hospital do Exército, né? Então assim, você tem direito à assistência médica pra você e pros seus dependentes. Você tem que trabalhar durante 30 anos e você vai ter direito à aposentadoria integral. Isso hoje, que dia é hoje, gente? 26 de outubro de cara, eu sou muito velha, 27 de outubro de... 26, cara. Ai, senhor, não tá lá, me fala a data, meu velho. Que dia é hoje? Senhor. Hoje, 26 de outubro de 2017, os militares trabalham por 30 anos e têm direito à aposentadoria integral. Então acho que isso é um dos maiores benefícios. Na verdade, isso é o único benefício que nos sobrou. Porque a gente tinha outros benefícios, mas que um presidente aí, um certo presidente aí com 3 letrinhas, acabou com a maioria dos benefícios dos militares. Mas sobrou esse. É a única coisa que a gente tem. E aí as pessoas ainda cogitam tirar isso da gente, sabe? Momento de desabafo, boca no trombone. Então eu acho isso um absurdo. Vocês vão entender por quê. Mas vamos lá. Você trabalha por 30 anos, você tem direito ao seu salário integral depois dos 30 anos, tá? Daqui a alguns anos, 2 anos, 3 anos, pode ser que mude, porque isso já aumentou uma vez. Aí, você tem direito a 30 anos, né? E vai embora pro salário integral? Sim, porque o seu trabalho exige disponibilidade integral, full. Você tem que estar sempre disponível, meu bem. Você, diferente do seu trabalho no paisano, que a gente chama, numa empresa privada, você vai pra casa, cumpre aquele horário de expediente e vai embora. E se você tiver que trabalhar um outro horário, você tem hora extra. Se você tiver que trabalhar à noite, você tem adicional noturno. Nas Forças Armadas, ó, primeiro você tem que estar disponível o tempo inteiro. Então assim,
Se esse telefone tocar agora e mandar eu ir pro quartel agora, eu tenho que ir, tá bom? E se o meu chefe falar que eu tenho que trabalhar sexta, sábado, domingo, que eu tenho que trabalhar até meia-noite, eu tenho que trabalhar, tá? Se eu tiver que chegar mais cedo, acontece muito, a gente chega mais cedo, a gente fala, a gente brinca, a gente tem horário pra entrar e não tem horário pra sair, né? No normal existe uma rotina, existe um horário de expediente de 8 às 5, mas a gente acaba sempre chegando antes, né? Porque 8 horas você tem que estar na sala, fardado, no teu local de trabalho. Então a gente sempre chega antes das 8. Quando tem formatura, algum evento especial, você tem que chegar mais cedo. Você tem que, muitas vezes, regressar no final de semana, no feriado, entendeu? A qualquer momento que as pessoas te ligarem, inclusive, até o que eu falei nas férias, mas se nas férias te ligarem, que precisarem de você pra ir pro quartel, você tem que ir, tá? Então, assim, nós temos que estar disponível sempre. Ah, Daiane, eu posso ter outro emprego? Se você for médico, professor, a lei te garante. Mas se você não for médico nem professor, filho, você não pode ter outro emprego. Ah, Daiane, eu vou poder fazer faculdade integral? Eu quero entrar pra Marinha como sargento, pro Exército, mas eu quero fazer faculdade de Medicina e a faculdade de Medicina integral. Vou poder fazer? Não, meu bem, você não vai poder. Então, assim, você vai poder fazer uma faculdade num horário à noite, desde que você não esteja de serviço. Então, assim, existem muitos limitantes na nossa vida em função da gente ter que estar disponível o tempo inteiro, tá? Então, assim, é por essas e muitas outras que a gente se aposenta com 30 anos, tá? Como eu falei pra vocês, a gente não tem hora extra, então várias vezes a gente vai trabalhar à noite, várias vezes a gente vai trabalhar de madrugada e a gente não vai ter hora extra, vai ter que voltar no sábado, não ganha R$1 a mais por causa disso. Ah, Daiane, mas isso é um absurdo, a gente tá ganhando mal, vamos fazer greve. Não, filho, não pode fazer greve, tá? Você já viu o militar fazendo greve? Não, porque não pode. Entendeu? Então você nunca vai ver o pessoal das Forças Armadas fazendo greve. Você vai ver, de repente, os cônjuges lá batendo uma panelinha, né? Obrigada, cônjuges. Mas a gente não pode fazer greve, se recusar a ir pro trabalho, se recusar a trabalhar. Não pode. Você pode ser alocado em qualquer cidade do Brasil. Então, Forças Armadas do Brasil. Então, Daiane, eu posso entrar na Marinha e ficar a vida inteira, os 30 anos no Rio de Janeiro? Pode acontecer, mas pode não acontecer. Daiane, eu posso entrar pro Exército e ficar 30 anos no Rio de Janeiro? Muito difícil, porque o Exército tem um esquema de movimentação muito grande com muita frequência, uma frequência de 2, 3 anos, 4 no máximo. Né? A FAB, eu não sei como é que é, mas você também fica se movimentando, entendeu? Muito difícil, eu acho que só a Marinha, que tem a sede dela no Rio de Janeiro, que talvez você consiga tirar 30 anos só no Rio de Janeiro, tá? Talvez, tá? Mas é certo, é garantido? Não, porque é do Brasil, filho. Então, se estão precisando de você lá em Manaus, você vai pra Manaus. Se estão precisando de você lá no Acre, você vai pro Acre. Se estão precisando de você lá na fronteira lá com o Uruguai, lá no sul, você vai ser alocado pra lá. Então, assim, você tem que estar disponível pra ser movimentado. E vou te falar, às vezes, tudo organizadinho. Você vai ser movimentado no final do ano. Às vezes é do nada, assim, ó. Ó, estão precisando, chegou uma mensagem aí, vai ter que mandar, você vai ter que ir. E você tem que ir. E você tem que levar tua esposa, você tem que levar teu marido, teus filhos, entendeu? Então, tua esposa, dependendo do trabalho que ela tem, ela vai ter que largar o trabalho dela. Então, por isso que muitas mulheres, e até homens hoje em dia, acabam deixando de trabalhar pra acompanhar os maridos. Seus filhos vão ter que se acostumar a ficar trocando de escola, trocando de casa, trocando de cultura. Então, isso depende do que você acha. Pode ser, você vê isso como uma coisa ruim, né? Mas é uma coisa boa também, porque você conhece outras culturas, você vive de outra forma, né? Antes de eu ser movimentada, eu tinha muito essa cabeça, assim, de que só o Rio de Janeiro era legal. Hoje em dia, eu quero aproveitar ao máximo essa oportunidade das Forças Armadas de me mandar pra conhecer esse Brasilzão, tá? Você recebe um valor pra custear a sua mudança. Então, você vai ter que sair daqui, igual eu saí daqui pro Mato Grosso do Sul. Então, assim, você vai receber um dinheiro pra poder custear essa mudança, né? Que não é muito barato, né? Pra levar sua família, pra levar seu carro, pra levar seus móveis, você recebe um valor, tá? Geralmente, quando você chega num lugar, aqui no Rio, a Marinha não tem casa pro pessoal, que a gente chama de PNR, Próprio Nacional Residencial, não é isso? Próprio Nacional Residencial. Que são as casas dos militares. Então, aqui no Rio, a Marinha não tem, mas o Exército tem casa aqui no Rio, a FAB tem casa aqui no Rio. Nos outros estados, a maioria dos lugares tem, né? Acontece que às vezes não tem pra todo mundo. Então, assim, tem lugar que você vai chegar e você vai receber a sua casa na hora. Tem lugar que você vai esperar 6 meses, tem lugar que você vai esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem lugar que você vai ser movimentado e não vai conseguir pegar a casa, tá? E aí você paga um valor lá pela manutenção do teu PNR. Então, tem essa vantagem também de você ser movimentado e receber aí uma moradia, tá? Você precisa ter em mente também que para alguns concursos que você prestar, para algumas escolas, para algumas academias, Escola Naval, Academia da Força Aérea, Academia Militar das Agulhas Negras,
colégio naval, você vai estar em regime de internato. Então você vai ficar direto no quartel. Se o curso dura 3 anos, você vai ficar lá 3 anos internado. Ah, não vai ficar 3 anos sem sair, sem ver ninguém? Não. Você vai ser autorizado em certos períodos a deixar o quartel, a deixar a escola, para ver sua família e tudo. Porém, você não simplesmente cumpre um expediente lá de 8 às 5 e vai embora. Você fica lá, tá? Inclusive tem atividades, às vezes até noturna. Então é preciso ter em mente isso. É preciso ter em mente que essas escolas talvez não fiquem na sua cidade. Então se você tá fazendo um concurso pra escola naval e você mora em Brasília, você vai ter que vir pro Rio de Janeiro, você vai passar 4 anos aqui, tá? Então assim, de cara às vezes você já vai ter que cortar o laço. Talvez você, dependendo daquilo que você for trabalhar, por exemplo, você é de Brasília, você vai fazer escola naval, você vai servir num navio. Então assim, né, não tem mar em Brasília, então a probabilidade de você trabalhar em Brasília, inicialmente, vai ser muito difícil. Então você está preparado para ficar longe da tua família, né? Você tem uma especialidade mais específica, sei lá, você é um engenheiro químico, talvez você seja de Natal. Será que lá em Natal lota um engenheiro químico? Será que você vai ter oportunidade de voltar para ficar perto da tua família? Talvez não. Então talvez você passe os 30 anos longe. Então você precisa ter em mente logo isso, que as escolas, você vai ter um regime de internato, que talvez você já vai ter que se afastar da tua família, porque as escolas não são na sua cidade. Talvez depois de formado você não volte para perto da sua família, você viva na ponte aérea. Então precisa saber essas coisas, né? Porque a pessoa às vezes tem um sonho, quer viver aquilo, mas vai ter o preço a ser pago e talvez a pessoa não consiga. Eu já vi muita gente acabar desistindo porque não aguenta ficar longe da família. Então isso tem que ser colocado na balança aí na hora da tua decisão, tá? Você pode ser selecionado para fazer algumas missões, alguns serviços, algumas operações. Então assim, né? Vamos lá, vou falar. Claro que isso pode ser bom e ruim, né? Então assim, você pode ir porque você quer, então às vezes tem umas operações, tem umas missões, tem umas coisas muito legais e a pessoa levanta a mão e fala, eu sou voluntário, e tem um processo de seleção, ele é escolhido, ele vai. Ou às vezes vai ter operações, missões e viagens que você não é voluntário, que você não quer ir, mas você vai ser escolhido e você vai ter que ir. Então assim, tem isso. Talvez essas missões, operações, viagens durem uma semana, durem 15 dias, 1 mês, 3 meses, 9 meses, entendeu? Então você está pronto para isso também? Então, é muito legal quando a gente é voluntário para uma coisa e vai lá, né? Então, tipo assim, por exemplo, eu fui voluntária para trabalhar na Copa, fiquei quase 25 dias afastada de casa, super curti, fui voluntária, fui. Mas existem momentos que vão ter algumas missões que você não é voluntário, você vai ter que ir, né? Por exemplo, recentemente aí, as Forças Armadas precisaram ajudar lá a manter o controle ali da Rocinha. Então, a gente vê lá na Constituição Federal, garantia da lei e da ordem, né? As Forças Armadas também têm esse papel. Então, tinha gente ali que tinha compromisso, que não estava pronto, do nada foi selecionado e teve que ir, guarnecer lá e ficar lá, correndo risco, longe da família, tudo isso. Então, assim, sabe? Sem ganhar mais nem R$1, porque para algumas missões, para algumas operações, você não vai ganhar mais por causa disso. Para outras, você ganha. Talvez você ganhe a diária de você estar no local, ou a missão que você vai fazer em tal local você vai ganhar um valor. Hora você vai ganhar, hora você não vai ganhar. Isso depende muito. Não tem como eu te precisar aqui o que é o que. Mas você está preparado para isso? Então, assim, por exemplo, uma viagem na Marinha, que é muito interessante. Eu acho fantástica. Eu sonho em fazer, né? Hoje em dia é mais difícil casada. Mas assim, é a viagem de ouro que você deve conhecer, né? Que a pessoa passa 6 meses de navio, na viagem de instrução. Quando os guardas de marinha se formam na escola naval, eles vão pro navio e vão viver aquilo ali. E a viagem sai daqui do Rio de Janeiro, dá a volta ao mundo e volta pro Rio de Janeiro, são 6 meses. Eu acho uma experiência fantástica de vida, que talvez, né, pessoas com muito poder aquisitivo não consigam fazer dentro daquele tempo, conhecer a cultura e conhecer as coisas que o pessoal que vai nessa viagem. Então é uma viagem que é muito disputada, que algumas pessoas conseguem ir, outras pessoas não conseguem. Então, assim, tem isso. Tem muitas viagens e missões e operações que você vai ser voluntário para você ir, que você vai ganhar um dinheiro. Tem outros que você não vai ganhar nada, que você vai ser obrigado, que você vai ficar afastado da tua família um tempo. E aí? Tá pronto para isso também? Então, coloca na balança aí e pensa, tá bom? Você precisa entender que a profissão militar, ela exige muito do teu físico. Então, assim, você tem que cuidar do seu físico, principalmente no início de carreira.
Gente, a gente tem o treinamento físico militar diariamente, ou dia sim, dia não, que é o TFM, tá? A gente tem o TAF, que é o teste de avaliação física. Então, todo ano, todos os militares são submetidos ao teste de avaliação física, onde ele tem que cumprir um índice dentro daquilo que é proposto para cada força. É um tipo de exercício. Para a Marinha, por exemplo, é corrida e natação. Então, todo ano você tem que correr X, dependendo da tua idade, tem um índice para alcançar. Natação, idem. Para Fábio, por exemplo, eu sei que tem flexão, que eu me lembro que a Nath falou. Pro Exército eu não sei como é que é o TFM do Exército, mas assim, tem TFM, você tem o teu horário dentro do teu expediente pra você fazer atividade física, então isso eu acho fantástico, né? Qual o emprego que vai te dar dentro do teu horário de expediente um horário ali pra você cuidar do seu físico, né? É difícil, né? Nas Forças Armadas você tem isso, até porque você precisa estar com o seu físico em dia, tá? E você tem o teste a que você é submetido. Você é submetido a formaturas, horas em pé, no sol, entendeu? Você dá serviço, muitas vezes você fica 4 horas em pé, ali sem poder sentar. Então, assim, você tem que estar com o físico legal, você tem que estar com a tua saúde ok, tá? Então, coloca isso daí na tua balancinha também. E aí, gente, como é que tá essa balança? E aí, desistiu? Daiane, a balança fez assim, já desisti. Não, Daiane, tá assim, ó, melhorou, agora tô querendo. Tô curiosa, gente. Me conta aí nos comentários como é que tá essa balança. Mas eu não acabei e eu não cheguei na parte mais tensa do assunto. Então, assim, vamos lá, vamos pra ela agora. Dar serviço. Gente, quando tu fala essa palavra, qualquer militar que tu falar, a pessoa vai fazer cara de... Porque, assim, dar serviço é difícil, gente. Então, pro paisano aí, seria o plantão. Mas é tão diferente, gente, um plantão no paisano do que um serviço do quartel. E assim... o serviço tem uma escala ali e você vai cumprir. Vai depender de qual instituição você vai cair. Tem OMs, organização militares, que a gente chama quartel de OM, organização militar, que tem uma escala muito boa, então você dá serviço uma vez por mês, né, de duas vezes no mês, olha que delícia isso. Tem lugares que você dá serviço que você não dorme, não tem que pernoitar. Mas assim, a maioria, filho, tu vai dar serviço, vai pernoitar, entendeu? E a escala é uma incógnita, depende de onde você vai cair. Tem lugar que você vai dar 2 por 1, 2 dias em um serviço, 2 dias em um serviço. Tem lugar que você vai dar um serviço no mês, entendeu? Tem lugares que você serve em prédios, por exemplo, né? Lá em Brasília, tu não dá serviço, entendeu? Então isso vai depender, mas no geral, o militar dá serviço. E é uma escala e você cai e chorou, como a gente fala. Então assim, gente, meu primeiro serviço foi no meu aniversário, tá? 14 de setembro de 2000. Foi no meu aniversário e eu era aluna, rolou um estresse lá pra trocar, eu acabei deixando, dei meu serviço no meu aniversário. Então assim, nunca mais eu dei também, graças a Deus. Mas assim, você vai cair, tem Natal, Ano Novo, feriado. Então assim, a gente volta pra aquela questão da disponibilidade. Então você vai organizar a sua vida em função do seu trabalho. Entendeu? Você nunca vai poder organizar a sua vida. Eu tenho casamento pra ir tal dia. Então você tem aquele casamento, você vai ter que ver se você tá de serviço. Se você tiver, você vai ter que trocar, pedir pra pessoa trocar de serviço com você. Entendeu? Mas se cair e ninguém quiser trocar com você, você vai ter que dar aquele serviço. Se você não for, você vai tomar uma punição, que a gente vai falar disso também. Então assim, dar serviço é difícil. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Nosso serviço é diferente do serviço das forças auxiliares, do exército não, da polícia, do bombeiro. No bombeiro você vai dar o seu serviço, no outro dia você sai, vai embora, vai pra cá descansar, volta 2 dias depois, um dia depois, né? Gente, eu vou falar da Marinha, tá? E eu acredito que no exército, na FAB seja assim também. Você vai trabalhar 8 horas, então naquele dia que você tá de serviço, você vai assumir o serviço, né? 8 horas, meio-dia, dependendo da rotina do quartel. Você vai lá, assume o teu serviço, dá o seu serviço, passa 24 horas em função daquele serviço. Então, se você trabalha, por exemplo, no computador lá quietinha, você não vai trabalhar naquele dia. Você vai lá, assumir seu serviço, vai guardar seu serviço, vai ficar lá 24 horas. Vai dormir no quartel, vai, dependendo do serviço, você vai acordar de madrugada, vai ficar acordado e tal. Quando chega no outro dia, 8 horas da manhã, você não vai pegar tua mochilinha e vai pra casa, você vai trabalhar. Aí você vai pra tua sessão, lá trabalhar com informática. Então, você pensa numa pessoa que dormiu no quartel, que deu o serviço, no outro dia tem que trabalhar. Tá? Então assim, as pessoas querem tirar a única coisa que sobrou, que são os nossos 30 anos de serviço. Então, são essas coisas muito específicas da carreira militar, que você tem que ver se realmente você tem aptidão pra isso, você tem condições de lidar com isso. Então, por isso que eu falo do físico, que você tem que estar com um físico legal,
Por isso que eu falo que você tem que estar bem, você tem que ter disponibilidade, você vai programar a tua vida. Gente, a pessoa sempre se pergunta, sempre se preocupa. Escala de serviço, tô de serviço? A gente sempre fala, não, mas eu tô de serviço. Você se preocupa full, você passa 30 anos se preocupando com escala de serviço. Então assim, tem isso, tá? Em serviço cai Natal, Ano Novo, aniversário, casamento, acontece de você ter compromissos sérios e você ter que faltar e você não vai poder participar porque você vai estar de serviço, talvez você não consiga trocar. Acontece, infelizmente, tá? Então o serviço eu acho que é uma das coisas dos maiores desafios, né, que a carreira militar vai te propor, é isso, é você dar serviço, gente. Olha, é tenso isso. Tem em mente, acho que eu tô terminando e tô vindo com o assunto principal aqui, com o tópico principal. Tem em mente que as Forças Armadas, elas têm 2 pilares que sustentam as Forças Armadas, que é a hierarquia e disciplina. Eu falei, são pilares, sustentam as Forças Armadas. Então, se você tem dificuldade com hierarquia e disciplina, talvez você não se adapte, tá? Então, hierarquia, tem sempre alguém acima de você, que vai mandar em você, que vai dar ordem em você. Você tem que cumprir ordens. Então, assim, quantas vezes o teu chefe vai te mandar fazer uma coisa que você não concorda, que você não acha legal, que você não acha que é certo, você vai ter que cumprir, entendeu? Então, assim, né, você pode tentar conversar, orientar. Eu sou uma pessoa que eu falo muitas vezes que os meus chefes sofrem muito na minha mão. Porque eu sempre falo, não, mas vamos fazer assim, o senhor não acha, senhora? Eu sempre tento argumentar. Mas no final é ele que decide, eu tenho que acatar. Ainda que eu ache assim, pô, tá tudo errado, não vai dar certo, a gente vai se prejudicar, eu tenho que cumprir. Entendeu? Assim como as pessoas também têm que cumprir minhas ordens. Então, assim, existe esse pilar e existe o pilar da disciplina. Então, assim, existe o Código Penal Militar que tipifica ali os crimes militares, tá? Existe o regulamento disciplinar da Marinha, o regulamento disciplinar do Exército da Aeronáutica, que fala ali o que é contravenção, o que são coisas que estão passíveis de você ser punido, né? Então, por exemplo, descumprimento de ordem, você está passível de ser punido. E aí as pessoas, você vai a uma audiência e vai ter lá vários tipos de punição que você pode tomar, né? Desde uma repreensão a ficar impedido de ir para casa, a ficar preso no quartel, né? Se não marchar direito, vai preso no quartel. Então, assim, tem isso. São pilares que regem as Forças Armadas, que funcionam e que você tem que cumprir, sabe? E eu vou falar pra vocês, eu que sou muito difícil, que sou meio, como eu falei, argumentativa, eu acho que são coisas muito tranquilas. É muito difícil você ver pessoas que têm muita dificuldade de cumprir hierarquia e disciplina, sabe? E isso rege, isso faz as nossas Forças Armadas andarem, faz as coisas ficarem no lugar. São 2 tópicos importantes aí, se você tem em mente isso também, tá? Mas assim, não se assuste, não se apavore. É uma coisa muito tranquila de se fazer, de se lidar, de se viver. A não ser quando você pega algumas pessoas difíceis. As pessoas difíceis existem em todos os lugares, não só nas Forças Armadas. Mala, gente chata, gente... tem tudo quanto é lugar, gente. Pra finalizar, gente, o que eu queria dizer é que você tem que amar, sabe? Se você ama, se teu olhinho brilha, assim, teu coração bate forte, você tá no lugar certo, é isso que você quer. Porque pra qualquer profissão, pra você ser bem sucedido e feliz, pra você não ser um profissional frustrado, você tem que amar. Então, às vezes, você pode vir pro Exército, pra Força Aérea, pra Marinha, se você não estiver amando aquilo, você vai ser um profissional frustrado, sabe? Você pode cumprir tudo isso que eu falei aqui, lidar bem, mas se você não amar, você vai ser um profissional frustrado. Então, acima de tudo, tem que ter amor pelo aquilo que você faz. Então, qualquer emprego, isso é uma coisa que serve pra qualquer coisa que você for trabalhar. Se você amar, você vai ser feliz, né? Aquilo que o pessoal fala, você vai estar sempre de férias. Então, se você ama a Marinha, o Exército Aeronáutico, se você ama fazer parte disso, se você ama defender esse país, se você ama o Brasil, você não tem melhor nem emprego. Eu me recuso a falar que isso é um emprego. Isso é uma escolha de vida. Você não tem escolha de vida melhor pra você. Então, people, foi esse o vídeo. Você quer mesmo ser militar? Como eu falei aí no decorrer do vídeo, eu tô curiosa pra saber da tua balança aí, o que deu aí, se você acha que você realmente quer isso pra tua vida. Me conta aí nos comentários, me conta lá no Instagram, tá bom?
Pode me perguntar as coisas, do vídeo do meu depoimento, as pessoas me perguntam muita coisa. E vocês sabem, eu já falei aqui, tô disponível, tenho o maior prazer em tentar ajudar vocês, principalmente assim, mais relativo à Marinha, que é a minha instituição, é o que eu vivo, mas tô sempre disponível, então coloca as dúvidas aí no comentário, coloca lá no Instagram, você sabe que eu dou meu WhatsApp pra vocês e mando áudio, falo pra caramba, e eu tenho o maior prazer em sanar a dúvida de vocês. Eu acho o máximo quando vocês veem, eu quero muito emoções de vida, né? Quem assistiu meus depoimentos sabem quanto eu amo a Marinha, quanto eu amo defender esse Brasil. Os nossos militares não são valorizados, a sociedade brasileira não valoriza os nossos militares, tá? Mas quando tudo tá pegando, eu já postei isso no meu Instagram, no meu Facebook, quando tudo tá pegando, quando tudo tá ruim, qualquer área, se chamam os militares, né? Uma vez uma autoridade falou, nós somos o último recurso do rei. Sim, nós somos o último recurso do rei. Nós somos o recurso que funciona. Então, assim, eu tenho muito orgulho da farda que eu visto e eu acho que se você tem isso em mente, essa escolha de vida pra tua vida, vem que você vai ser feliz. Graças aos militares que esse país está em ordem, que esse país tem segurança, sabe? Que esse país é soberano. Sempre vai ser graças aos militares e eu tenho um orgulho e bato palma para as Forças Armadas, faço parte, sou puxa-saco mesmo, com orgulho. Nós, militares, somos a razão desse país ter ordem e algum progresso. Pronto, falei. Pronto, postei no YouTube. Então, people, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês. Vai lá na minha playlist, em breve, muitos assuntos aqui de concurso, das Forças Armadas. Tirem suas dúvidas, falem comigo, tá bom? Eu espero que você realmente queira ser militar. Gente, melhor escolher não há, tá bom? Um beijo pra você. Que Deus te abençoe e abençoe a nossa nação e os nossos militares. Amém.